irmãos presentes ao Centro Espírita Leon Denis, companheiros internautas, amigos que nos acompanham pela Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando mais uma reunião de estudos aqui no Centro Espírita Leon Denis e saudamos a todos com votos de paz e que as bênçãos de Jesus, que é o nosso aniversariante do mês, possa envolver a todos nós, né, nesse clima de luz, nesse clima de paz, nesse clima de fraternidade. Hoje, como nesse nosso mês de dezembro, a Casa Espírita se dedica a falar sobre Jesus, né? Preparando esse nosso Natal, essa nossa celebração, nós teremos a nossa querida irmã Yara Cordeiro, que vai falar no momento do estudo sobre uma página. Essa página tem como título Jesus, o Mestre da Paciência. É uma página de Antônio de Aquino, está no livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, editado aqui pelo Centro Espírita Leon Denis, e são psicofonias de Altivo Panfiro. E no momento dos passes, nós teremos o nosso irmão Carlos. Nosso irmão Carlos vai nos falar do capítulo 18, Parábola do Banquete de Núpcias, itens 1 e 2. Nós vamos ler a página que serve de preparo para a nossa reunião. Jesus, o Mestre da Paciência. E Jesus, aproximando-se da multidão, começou a falar. E o que falou, na ocasião, o Mestre, cujo verbo eloquente e brando, consolando toda aquela multidão, prossegue até os dias de hoje a consolar e a sustentar toda a humanidade que ainda sofre, mercê da própria vida terrena. Bem-aventurados os brandos, os pacíficos, os puros de coração. Como conjugar essa mensagem tão pura, tão bela, eloquente e consoladora de Jesus com um conceito tão retrógrado quanto das penalidades eternas sem remissão? Perguntamos a nós mesmos, como fomos capazes de, através dos séculos, deixar que fenecesse um sentimento tão profundo quanto o do amor e, ao contrário, crescesse um sentimento tão ruim quanto ignorante como este, o das penalidades sem remissão? Provavelmente porque todos nós, moradores do planeta, fôssemos exatamente assim, inexperientes, inexpertos e, portanto, sem convicções amorosas, generosas, de bondade. Provavelmente por nós mesmos sentirmos que, para punir, precisaríamos de uma mensagem dolorosa, dura, ao ponto de nos sentirmos feridos em nossos sentimentos, porque não fomos capazes ou não seríamos capazes de ver o belo, o bom, o superior, o puro. Jesus, antes de ser o mestre dos nossos corações, é o mestre da paciência. Já na sua época, ele nos disse que nos enviaria aquele que, afinal de contas, nos consolaria efetivamente. Ele percebeu que a sua mensagem seria como uma semeadura, que os espíritos da época não perceberiam a extensão de tudo aquilo que pregava e, portanto, precisariam de tempo para assimilar aquelas ideias, aqueles conceitos de bondade e adaptar-se ao clima amoroso que haveria de crescer, pouco a pouco, no seio da humanidade terrena, para que um dia ela possa dizer que é uma sociedade cristã. Jesus pacientemente esperou e espera pelo nosso crescimento. Se os conceitos de amor que ele nos disse à época não conseguiram fertilizar nosso coração, hoje, nós mesmos, cansados de sofrer, dizemos do íntimo do ser algo assim: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Não mais desejo, Senhor, viver um clima de paz, senão aquela paz que tu nos dás. Não mais a paz fruto das guerras. Não mais desejo, Senhor, viver um clima de amor, senão o amor que tu nos ensinas. Não o amor que eu sempre julguei ser o melhor. Não mais desejo, Senhor, senão viver pacificamente. Ah, meus irmãos, Jesus,
o mestre da paciência, esperou-nos o amadurecimento para que de posse dele pudéssemos então dizer que cremos, que desejamos que os sentimentos bondosos felicitem a nossa alma. Estamos, pouco a pouco, implantando esse reinado de calma, de equilíbrio, de felicidade dentro de nós mesmos. Criando primeiramente em nós o sentimento de amor. Do amor, já estendemos esse sentimento para os nossos familiares. Aos poucos, estamos sendo mais humanos. E também, aos poucos, estamos criando em volta de nós um clima de efetiva alegria espiritual, em que pesem os nossos fracassos, em que pesem as nossas dificuldades, em que pesem os nossos problemas interiores, caminhamos. Lentamente, mas caminhamos. Jesus continua sendo aquele mestre da paciência, que diz para nós: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados vós que amais o próximo. Já não são mais outras palavras que nos agradam no espírito, senão estas: as do sentimento fraternal e as do sentimento do amor de Jesus. Lentamente, vamos subindo os degraus que nos elevam o espírito. A doutrina espírita é aquela doutrina que clareia definitivamente a mensagem cristã. E os que aqui estamos estudando, aprimorando conhecimentos, vencendo barreiras internas, superando dificuldades, caminhando em paz, somos da hora última ao tempo de Jesus, mas agora dos primeiros que dizem: salve, Consolador bendito! Salve, doutrina belíssima que nos sustenta o coração! Salve, codificador abençoado Allan Kardec! Salve todos aqueles que lutaram pela implantação da doutrina espírita, todos aqueles que lutaram pela implantação do Evangelho segundo o Espiritismo nos corações. Salve todos aqueles que amam, que creem, que lutam, que se esforçam por abençoar ao seu irmão. Salve todos aqueles que, ao ver os espetáculos tristes da dor, já não mais aplaudem, antes choram. Salve todos aqueles homens que, saindo do chão, levantam suas mãos para o céu e dizem assim: Senhor, Senhor, ajuda-me. Salve o grande mestre Jesus de Nazaré. Que Deus a todos nós ajude e abençoe, e que possamos prosseguir estudando esta doutrina tão amada, tão abençoada, que sustenta os corações, nesta casa, que traz o nome de um desses espíritos luminosos, que se orgulham, se podemos assim nos expressar, de cultivar o ensino doutrinário, trazendo o facho de luz resplandecente para a humanidade que ainda carece de orientações e de caminhos. Que Deus a todos nós ajude, abençoe e proteja, agora e sempre. Vosso irmão, Antônio de Aquino. Então, agora, com essa belíssima página, que já é uma prece, né? Nós possamos unir o nosso sentimento, dizendo assim: ah, Jesus, que coisa boa estarmos juntos, reunidos em Teu nome, nessa antevisão do Teu Natal, em que estamos sob a orientação dos nossos pensamentos, através de Antônio de Aquino, esse companheiro que se dedicou à vivência do Teu Evangelho, nos estimulando ao bem, nos estimulando ao melhor. E por isso, Senhor, com muita alegria, nós rogamos, abençoe os nossos queridos, Yara e Carlos, para que através da palavra possamos nós, Senhor, absorver elementos para que a Tua luz possa brotar dentro de nós mais uma vez. E assim, amado Jesus, rogando a Tua presença, rogando a presença dos Teus mensageiros, nessa atmosfera de paz que já nos envolve, nós rogamos que seja em Teu nome, que seja em nome de Allan Kardec, de Leon Denis,
mas que seja sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos dar por iniciada a reunião de estudos e de passes da noite de hoje. Bem, meus amigos, hoje, nesse mês de dezembro, na preparação ou na celebração do Natal de Jesus, nós cada semana estudamos uma página que fale do aniversariante. E hoje quem vai conversar conosco é a nossa querida Yara Cordeiro, a quem rogamos, as bênçãos do nosso carinho e da nossa simpatia. Que Jesus abençoe. Meus irmãos, que sempre, ao início de qualquer atividade que desenvolvamos na casa que nos abriga, saibamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade que nos concedem. E rogamos aos benfeitores que nos assistem, que nos amparem, que nos deem a força necessária para conduzir o raciocínio a benefício de todos nós. Como disse a nossa deusa, mês de dezembro, está nos convidando a pararmos das nossas múltiplas ações, dos nossos múltiplos afazeres, para uma reflexão que, ao longo de 12 meses, melhor dizendo, ao longo de 11 meses de um ano, nem sempre o fazemos com a devida propriedade. Ano tem 12 meses, mas 11 nos levam a ficar mais preocupados com o nosso dia a dia, a ficar mais preocupados com as nossas aventuras, as nossas venturas, e talvez muito pouco paremos para refletir na imagem, na figura daquele que, sendo o governador do nosso planeta, está aí sempre a nos amparar, a nos assistir, a nos conduzir os passos. Então, quando chega o último mês, o mês de dezembro, todas as nossas atenções se voltam justamente para este mestre. E vamos até verificar que as casas espíritas, ou as casas religiosas, vão dedicar a maior parte das suas ações, as suas atividades, a trazer ao coração da criatura a mensagem que está entre todos nós desde muito tempo e que fala daquilo que vivenciou esse nosso grande exemplo de ser, que continua a nos amparar, a nos sustentar, nos convidando a chegarmos junto ao nosso Criador. E como foi dito também, nós, então, temos, nesse mês de dezembro, a cada semana, uma página que nos é trazida ao conhecimento e que nos permite buscar os elementos que nos ajudem até a entender a nossa própria caminhada, lembrando-nos daquilo que Jesus nos dá como exemplo. E a página de hoje, que está sendo vista e analisada ao longo desta semana, fala-nos de Jesus, o mestre da paciência. E quase sempre, quando nos referimos a Jesus, o mestre dos ensinamentos, aquele que é o nosso maior professor, mas o nosso irmão Antônio de Aquino traz um adendo à figura de Jesus. Ele é o mestre, sim, mas da paciência. E talvez nós nunca tenhamos pensado nesse aspecto. Nunca tenhamos imaginado essa conjuntura, que vai dar ao Senhor Jesus esta amplitude, vai nos dar essa amplitude de entendimento de mais uma ação do Cristo, nos ajudando também a nos prepararmos para seguir adiante. Mas o que nós podemos começar a pensar em torno de paciência? Por que entender Jesus como mestre da paciência? O que é que, de modo geral, nós definimos como paciência em nosso viver? Eu vou me valer da palavra de Emmanuel, que está contida no livro, o Livrinho da Esperança.
É o Livro da Esperança, editado, né? Agora vocês vão me permitir aqui identificar a editora, pela SEC, Comunhão Espírita Cristã. E nos diz assim, Emmanuel, que na nossa concepção mais geral, a concepção mais comum, nós consideramos paciência, né? Ou admitimos que paciência é o quê? Cruzar os braços, né? Cruzar os braços, gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Então ficamos de braços cruzados, né? Esperando ver o que vai acontecer e nos lamentando, né? Numa situação bem preguiçosa. Mas há também uma outra visão. Supomos que paciência é tudo deixar como está para ver como fica. É duro, né? Deixar como está para ver como é que fica. E o que é que nós percebemos nessa expressão que nos é trazida pelo nosso querido Emmanuel? Se olharmos a natureza em torno de nós, vamos ver que tudo também sofre embates na vida. Estamos aí todos esperando que o céu nos abençoe com uma chuva, né? Estamos todos aí passando um calor, como é que nós ficamos? E se a chuva vier, se vier um daqueles temporais, o que é que nós percebemos? A natureza também é agredida nesse começo, né? Nessa situação. E vemos as árvores, né? Até perderem galhos, as folhas serem lançadas ao solo. Vemos que também há um sofrimento para a própria natureza. Mas já nos demos conta que a natureza, no entanto, reage de alguma maneira a todo esse processo. Se as folhas caem, né, daqui a um pouco nós começamos a ver um brotinho aparecer, numa reação natural, uma reação que diz assim, embora, digamos assim, ela tendo o tronco devastado, no entanto, a planta não ficou naquela posição, né? Vamos ver como é que fica. Vamos deixar desse contexto. Muito pelo contrário, há uma reação, há uma resistência, né, da própria vegetação, mas aquela reação. A vida não morreu. A vida não desapareceu. E, consequentemente, essa reação vai fazer com que daqui a um pouco vejamos novas folhas surgirem. Vejamos novamente as flores, os frutos. Vamos então trazer essa ideia para nós mesmos. Será que as nossas células, quando trabalham, no instante em que somos agredidos por uma enfermidade, não estão demonstrando essa capacidade de resistência? Será que o nosso organismo fica paradinho, tranquilinho, esperando que as coisas aconteçam? E a primeira coisa que vai acontecer é a morte, né? Se não houver uma reação, se não responderem as nossas células ao estímulo dos medicamentos, daqui a um pouco deixamos de existir. Mas, no entanto, o que é que nós podemos deduzir disso? Que, embora parados, tranquilos, isso vai ter trará para nós uma visão de paciência de uma maneira diferente. É ter um tempo de espera para aguardar uma solução. É o tempo de espera que todas as coisas vão se processar, cumprindo os ditames de uma lei, até chegar à conclusão daquilo que realmente é o objetivo a ser alcançado. Então, nos diz o nosso querido Emmanuel, paciência não é conformismo. E, de modo geral, os homens dotados de inteligência consideram ser paciente e ficar parado, conformado com tudo o que está acontecendo, sem desenvolver as suas capacidades para superar aqueles instantes de dificuldades que se apresentam para nós
como estimuladores às nossas reações, no sentido de alcançar aquilo que nós desejamos. Ora, se assim é, nós vamos entender a paciência de Jesus. A paciência de Jesus. Por que razão? Porque Jesus, como nos diz aqui o nosso querido Antônio de Aquino, e vamos acompanhar a nossa página, porque ela tem tudo de esclarecimento. Diz ele para nós logo no início, Jesus, aproximando-se da multidão, começou a falar. E essa multidão, qual era? A do seu tempo, dos homens que ainda, sem o entendimento pleno das leis de Deus, debatiam-se, né? Viviam em agressões uns com os outros e, consequentemente, não tinham a visão da lei maior que a lei de amor. E foi Jesus que então veio falar para os homens daquele tempo. E o que ele falou, que nós reconhecemos, foi o que de melhor poderia acontecer com aquelas criaturas. Porque se no passado os homens, né, lutavam entre si, escravizando uns aos outros, né, destruindo nações, buscando tomar posse de todas as coisas, baseadas no seu próprio orgulho, ou, no início, buscando garantir a sua sobrevivência, mas sem perceber que essa sobrevivência não poderia acontecer ele sozinho, teria que ter a participação, né? Compartilhar com seus companheiros de caminhada, no sentido de vencer as dificuldades e todos serem beneficiados. Então, o que aconteceu? Jesus veio clarificar a mente das criaturas do seu tempo. Mas nós reconhecemos que esse é um valor maior na sua manifestação. Mas olha o que diz o nosso Antônio de Aquino. Mas o que ele falou na ocasião, o que falou o mestre, prossegue até os dias de hoje a consolar e a sustentar toda a humanidade que ainda sofre, embora o benefício da própria vida terrena. Vejamos bem. O que Jesus falou, nós sabemos que foi o melhor para os homens, porque houve uma mudança. Os homens passaram a se compreender como irmãos. Os homens procuraram, de alguma forma, fazer uma mudança nos seus costumes. E sentimos que isso garantiu o progredir da sociedade. Porém, nos dias de hoje, será que nós ainda entendemos essa mensagem e temos o consolo que sustenta toda a humanidade que ainda sofre, muito embora, mercê da própria vida terrena? Ou seja, a vida que nós temos é o maior benefício que nos foi concedido pelo Criador, para que nós pudéssemos dar continuidade à nossa caminhada na direção do nosso progresso. Será que a gente entende esta vida desta forma? Ou achamos que aqui estamos vivendo só para pagar, só para sofrer, só para viver situações que não nos garantam a felicidade que tanto buscamos? E, no entanto, Jesus, né, vem sempre falar aos homens: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, né, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E, no entanto, nós ainda não reconhecemos esse Jesus, esse mestre, como ele deve ser visto. E ele nos disse que para que nós pudéssemos, né, realmente alcançar esse padrão de felicidade, de tranquilidade, o que é que precisávamos fazer? Sermos e seríamos, né, e seremos, melhor dizendo, bem-aventurados, os brandos, os pacíficos, os puros de coração. E o que é ser um bem-aventurado? O que podemos entender com essa expressão? A bem-aventurança nada mais é do que a expressão que nos diz: sereis felizes. Felizes todos os brandos, os pacíficos, os puros de coração. Mas acontece que eu só entendo a felicidade quando estou na carne, vivenciando tudo aquilo que me dá satisfação interior, tudo aquilo que atende às forças da matéria, esquecidos de que a nossa presença na matéria, ela tem um tempo.
Nós somos criaturas com tempo definido no corpo de carne, mas somos espíritos imortais. Então, essa bem-aventurança, essa possibilidade de viver essa felicidade, é o projeto futuro que nós temos. É a promessa que Jesus nos traz, mas nos dizendo, seremos felizes quando vivenciarmos a brandura, sermos pacíficos, ou seja, sermos aqueles que vamos efetivamente fazer com que a paz, a tão decantada paz, a tão ansiosa paz, né, seja algo que não precise de decreto. Não há necessidade, ou não pode haver um decreto que estabeleça a paz. É só nos lembrarmos, não é? Professores de histórias que estão presentes vão confirmar ou não, mas quando, ao final da Primeira Guerra Mundial, nos dizem até os espíritos, estava sendo assinado o Tratado de Versalhes, não é, professor? Estava sendo assinado o tratado entre os beligerantes, estabelecendo a paz entre as nações. Dizem os espíritos para nós, já era visto no horizonte as luzes indicativas da Segunda Grande Guerra Mundial. Ou seja, não adiantava estarem assinando um tratado, um documento dizendo que a paz estava entre os homens, estava entre as nações, quando escreviam, colocavam o nome, mas intimamente a guerra ainda não tinha sido exterminada no coração das criaturas. Então, a paz, essa pacificação que tanto lutamos, que desejamos ter, ela terá que vir de dentro para fora, não de fora para dentro. Não adianta presidente decretar paz se eu, né, lá no escondidinho, estou maquinando para que a guerra continue. Então, dentro dessa visão, a felicidade para nós será uma coisa utópica, né? É uma utopia. Não vamos jamais alcançar essa felicidade. Mas Jesus nos disse, bem-aventurados os brandos, os pacíficos, os puros de coração. E como é que nós podemos alcançar este patamar, se não olhando para o outro como meu irmão? Se não olhando para aquele com o qual eu caminho, a maior expressão de Deus que me diz, tens ao teu lado aquele que vai te ajudar a caminhar na busca dessa própria felicidade. Enquanto isso não for uma realidade dentro de nós, a tão sonhada paciência, né, vai ficar no nível de que deixa tudo ficar como está para ver como é que fica. Nós não trabalharemos nessa direção de garantirmos essa pacificação, de garantirmos esta paciência. Mas o Senhor Jesus, e olha, a gente não pode dizer assim, como ele é inteligente, isso até é uma ofensa, não é? Peço desculpas à espiritualidade. Mas observemos a grandiosidade do sentimento do Cristo, pois que ele nos trouxe essa mensagem, mas está dando-nos o tempo necessário de amadurecer a sua mensagem. Ele está esperando há mais de 2000 anos, que aquilo que ele disse há muito tempo, realmente lançando raízes dentro de nós, faça brotar a árvore da harmonia, do equilíbrio, fazendo com que nós possamos então trabalhar dentro desta natureza que nos convida a esse crescimento. Porém, essa visão, ela vai também nos remeter a uma outra posição em que as criaturas se colocam. Bom, vou ser brando, pacífico, puro de coração, mas se pisarem no meu pé, né, vai haver uma reação. Ai, machucou, doeu, nós vamos reclamar. Ou vamos nos contrapor àquele que vem para nos causar, que porventura nos tenha causado aquilo que eu chamo que foi o mal. No entanto,
o que a gente pede? Bom, já que me prejudicou, tem que haver uma reação. Eu tenho que cobrar e criar naturalmente para aquela criatura, pedir o melhor, dizendo assim, já que me prejudicou, tem que me ressarcir e, consequentemente, tem que ter uma punição. E com base nesta ideia, né, de que se a pessoa contrariou o que seria uma lei, uma norma, tem que ser punido, nós ampliamos essa percepção para a nossa própria vivência como espíritos ao longo de todo um trajeto evolutivo. E, consequentemente, quando identificamos que nos distanciamos efetivamente da lei de Deus, que é a lei de amor, que é a lei de harmonia, nós caímos na situação de eu errei, está tudo errado, vou ser punido. Mas até quando eu vou ser punido? Até quando? Quando é que Deus vai me perdoar? Quando é que Jesus vai me perdoar? E, no entanto, vamos parar e meditar. O Criador nos colocou na vida. E Ele não continua nos esperando para que nós alcancemos o nível de um dia estarmos junto a Ele como os querubins, né? Os espíritos puros que ali estão junto a Ele, compondo aquela corte de seus ministros e que compartilham com Ele da própria obra da criação? E, no entanto, quantas encarnações nós precisaremos para alcançarmos esse nível? Porque, na realidade, esse instante de vivermos a paciência, de vivermos estes momentos, eles são, na realidade, aqueles instantes em que nós estamos sendo testados no nível do nosso aprendizado, no nível do nosso conhecimento. Todas as situações que se fazem presentes e que nos levam, né, a buscar essas reflexões, nos dizem o quê? Tudo o que acontece no nosso viver nada mais é do que o teste que está nos sendo oferecido a fim de que nós possamos não mais criticar o Criador, porque afinal de contas ele está tão longe de mim, ele não está vivendo, não está aqui no meu dia a dia, não vê o meu sofrimento, então não me dá o apoio, não me ajuda, porque é isso que nós fazemos de modo geral. Reclamamos do Criador que não nos vê. Ah, mas que adianta eu levar meu pensamento em prece se não vem a resposta? E, no entanto, as respostas estão sempre presentes junto a nós. É a assistência, às vezes, de uma criatura que sequer tínhamos com ela nenhum contato, né? Não conhecemos, e, no entanto, chega uma hora e nos traz uma palavra que a gente diz, quem foi que contou a minha vida para essa pessoa? Quem foi que falou das minhas necessidades e essa pessoa vem me trazer essa palavra que realmente chegou na hora certa? Chegou na hora certa. Então, esses acontecimentos nos mostram que gradualmente nós somos testados no nosso viver para que nós possamos continuar nossa caminhada, nossa luta pelo nosso próprio crescimento, mas lembrando que há uma lei que é justa, uma lei que é de harmonia e que é a lei de amor que vige em todo o universo, mantendo o equilíbrio entre os astros e deve estar presente em nós, mantendo em nós também o nosso equilíbrio. Ora, diante disso, o que é que nós precisamos fazer atenção? O que é que nós precisamos perceber? É fazer atenção aos nossos atos, às nossas reações mais imediatas que nos levem a, dentro de uma análise de como estamos caminhando, procurar identificar que caminho estamos trilhando, quais são as nossas escolhas, como as estamos fazendo para que alcancemos a condição de, como nos diz, não é? Como nos diz a própria mensagem, de sermos brandos, pacíficos e puros de coração. E um outro espírito amigo que está presente numa obra
que eu não me canso de fazer divulgação, chama-se Relembrando a Verdade. É uma obra que vem pela ID Editora. O espírito se chama Públio e o médium André Luiz Ruiz. Ele nos diz uma coisa muito interessante. A paciência nada mais é do que um importante aferidor de nossa capacidade de agir ou demonstrador da impulsividade de nosso atraso. Essa na realidade, a imagem que nós devemos ter da paciência. A paciência é o termômetro do verdadeiro controle da nossa própria vida. Nós só vamos ter uma visão de como caminha, de como estamos caminhando, de como é a nossa vida, quando medimos quando temos esse aferidor, quando temos esse elemento que vai mensurar essa nossa capacidade desse controle da nossa vida. Por quê? Quando a gente tem que esperar alguma coisa, né? Olha, aguarda um bocadinho. O 13º que não sai, aguarda um bocadinho, ele vai chegar. Meu Deus do céu, eu tenho conta até aqui, eu tenho despesa e tudo mais, mas chega um dia que ele cai na nossa conta, não cai? Cai na nossa conta. Ai, graças a Deus chegou. Então, o que acontece? Quando nós temos que esperar por alguma coisa, o que vai acontecer? Se somos bem educados, se temos o verniz da educação, a gente até que se mantém, né? Desculpe a expressão, mantém o pé no freio, né? A gente vai com calma, aguardando o desenvolvimento. Mas quando a gente não tem a educação, quando esse verniz, não é? Ele é frágil, a gente rompe essa casca, aí o que acontece? O verdadeiro homem se manifesta. Nós nos manifestamos, né, com toda a agressividade que ainda está presente dentro de nós. Por isso, a paciência é este termômetro. Por quê? Não adianta nós estarmos, né, com a nossa personalidade bem, digamos, resguardada, coberta, né, com veludos, se lá dentro ainda somos aquela criatura, né, nervosa, ansiosa, violenta mesmo. E é a paciência que vai nos dar a dimensão desse aspecto que está em nós. Então, quando nós começamos a pensar na paciência, começamos a pensar paciência, nós percebemos que a necessidade da nossa transformação. Olharmos para nós mesmos e dizer, como estou? Será que eu já compreendo que as inúmeras dificuldades que se apresentam são, na realidade, aquilo que me chama a refletir se eu já conquistei virtudes ou se continuo ainda como um elemento vicioso em minha caminhada? Desta maneira, nós podemos até, eu vou encampar a ideia de acordo com a expressão ligada à nossa própria profissão. Paciência é a professora de nossa vida material desde o processo inicial da reencarnação. Como é que a gente pode entender isso? Será, então, que eu já trago em mim, né, as sementes disso que é a paciência e ainda não entendi? Querem ver uma coisa interessante? Espíritos que, passado tempo na erraticidade, avaliamos, não é, que precisamos voltar à escola da vida para processar o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. O que acontece? Entramos em contato, né, com o Ministério da Reencarnação, né, preparamos o nosso retorno à vida. Tudo estabelecido, as normas assinadas, até aquilo que vamos chamar de fatalidade no futuro, a gente assinou ali na linhazinha miúda, na letrinha miúda, aceito as condições.
Mas a gente nasce de imediato quando a gente assina tudo isso? 9 meses no ventre da nossa mãe, para que nós cheguemos à luz. Olha a paciência aí sendo trabalhada. Olha o movimento desse tempo de espera que nós vamos nos exercitando, nos preparando efetivamente para, chegada ao tempo certo, entremos na vida junto aos homens. E a gente nem se deu conta disso. E a gente nem pensou que ali já estávamos começando, não é, a receber as instruções ou a receber os estímulos necessários para que, estando na vida de relação, pudéssemos dar mais força a este aspecto do nosso vida, ou a esta energia que veríamos de trabalhar para garantir a nossa caminhada, tornando-nos o quê? Criaturas brandas, né? Criaturas pacíficas, porque já teríamos em nós o sentido da paz. Se aguardamos os 9 meses para vir à luz, ou seja, se realmente tivemos o cuidado de esperar pelo momento, consequentemente, entrando na vida, isso teria que ser mais desenvolvido. E, no entanto, o que acontece conosco? Se não me der isso agora, tá? Se isso não chegar às minhas mãos agora, eu vou explodir. Não vou, não, paciência isso é com o outro é que é paciente. Eu não tenho esse tempo. Se nós tivermos 9 meses para chegar à vida, por que nós não vamos ter tempo para aguardar o desenvolvimento ou a restauração de uma série de aspectos que dizem respeito ao nosso crescer, porque eu não recebi agora, neste momento, que é o que eu quero. Mas o Senhor Deus nos aguarda há quanto tempo? Quanto tempo nós temos, né? Vivenciamos toda esses inúmeros instantes de renovação da nossa caminhada, e Ele está nos aguardando chegar aos níveis mais altos. Agora imaginemos Jesus, que, como foi dito aqui pelo nosso irmão Antônio de Aquino, o que ele falou há quanto tempo atrás prossegue até os dias de hoje a consolar e a sustentar toda a humanidade que ainda sofre, mesmo que tenhamos recebido a própria vida terrena. Jesus continua esperando, Jesus continua nos aguardando. Por isso, né, nós, como não sabemos ainda vivenciar essas situações que são mais próximas da felicidade, porque a felicidade para nós, de uma certa maneira, é dizer assim, eu estou acima de todos os demais. Né? Eu estou sendo aquele que posso ser reverenciado, que sou reconhecido, esquecemos os outros, não é por aí. Né? O que é que na realidade acontece? Se nós não temos essas valorizações, nós vamos cobrar do outro que não nos olha como nós desejávamos ser vistos. Por isso, o que vai acontecer conosco? Um sentimento ruim, e nos diz ainda Antônio de Aquino, né? Um sentimento ruim ainda caminha no nosso íntimo. Um sentimento ruim. Que sentimento é esse? É o sentimento em que eu digo que o outro tem que ser penalizado, não é? Enquanto eu preciso ser valorizado e seguir adiante. Então, esse sentimento ruim, que é um sentimento daqueles que ignoramos o sentido da lei de Deus, constitui-se para nós no ferrete que nos marca ao longo da nossa jornada, ao longo das necessidades de novamente retornar à vida, tantas vezes quantas forem necessárias, até que chegue um momento em que a gente se cansa. Cansa da dor, cansa da angústia, cansa, não é, dos maltratos que possamos estar vivenciando, até que
quando tudo isso já é para nós algo insuportável, nós então, e ele deixa uma expressão muito, muito forte, nós nos tornamos mais humildes. Nós vamos nos humilhar mesmo diante da grandeza do Criador e pedir a Ele que nos olhe, que nos assista, que nos ampare, que nos conduza aos passos. É quando o espírito humano, não é, realmente passa a registrar, não registrar, mas ele passa a ter a noção plena de que há acima dele uma inteligência superior. E é quando nós começamos a fazer um reconhecimento da ideia de Deus. Passamos a reconhecer a existência de Deus, daquele que é Pai, daquele que é o nosso provedor. E como tivemos a oportunidade de ver em outro momento, nós podemos até agora começar a dizer, sou de Deus. Sou de Deus, porque foi Ele que me trouxe a vida. Desta maneira, né, nós vamos percebendo que, porque ainda não temos essa visão mais profunda dessa condição, desse sentimento de harmonia, de equilíbrio, nós também não conseguimos entender a bondade, a beleza, as alegrias. Nós não conseguimos ainda vivenciar isso de uma maneira mais expressiva. E, consequentemente, o que é que vai nos fazer meditar no sentido de uma renovação, senão quando o ferrete nos toca, ou seja, a dor se manifesta. Quando a dor chega a nós, é que a gente dá aquela parada, agora deixa eu procurar ver como resolver essa situação. Deixa eu procurar ver como isso pode ser superado em nosso viver. Por isso, a ideia da punição permeia o nosso entendimento. Eu só vou ter realmente uma vida mais harmoniosa se eu for levado, não é, eu vou ter que ser massacrado, eu vou ter que ser cada vez mais machucado mesmo, punido, porque não consegui acompanhar os ditames da lei de Deus. Ora, Jesus, no entanto, nos traz uma imagem bem diferente de tudo aquilo que nós imaginamos corresponde ao nosso viver. Porque ele veio entre nós, como homem, esteve entre nós e vivenciou situações não muito diferentes daquela que nós vivenciamos. Ele foi agredido, ele recebeu na sua jornada, né, no seu caminhar, ele recebeu tudo aquilo que os homens de seu tempo lhe ofertaram como agressão. Lhe ofertaram, né, digamos assim, com todos os golpes que ele poderia receber e recebeu. No entanto, o comportamento dele foi diferente. Enquanto nós procuramos, através dos golpes que recebemos, das dores que nos chegam, das agressões que nos chegam, procuramos revidar, porque o outro tem que sentir que me machucou, que me doeu. E neste campo, o que é que nós vamos colocar como elemento mais importante no que diz respeito ao revide? Nós o qualificamos como o mal e não o bem. No entanto, Jesus responde aos homens com todo o bem que está no seu coração, que corresponde à sua própria caminhada até alcançar as regiões mais próximas de Deus e vem trazer, com esse seu exemplo, com aquela sua experiência de viver, os ensinos que nós precisávamos ter para também prosseguir no caminho da nossa evolução. Então Jesus não responde, e nós vemos muito bem, ele não responde revidando as agressões que ele recebeu.
E Emmanuel nos diz, eu não posso trazer outra palavra que não seja de um espírito acima da Iara, né? Tem que ser um espírito mais elevado. Jesus foi a paciência sem lindes. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou a cumpliciar-se com o mal. E isso é forte para nós. Jesus, embora todos os golpes recebidos, ele preferiu, né, sair da vida pela cruz a ter que aplaudir o erro ou a cumpliciar-se com o mal. E esta é, na realidade, a mensagem que neste mês todos estamos recebendo num convite a avaliar a nossa própria posição, nossa própria maneira de ser dentro da sociedade em que estamos. Quantas situações temos visto chegarem a nós, nos ferirem, mas o que é que nós estamos fazendo? O que é que, na realidade, nós estamos trazendo para esta mesma sociedade que faça com que vivamos a paz? Porque a paz só vai estar presente dentro dessa sociedade se no indivíduo ela for uma realidade. Se ela não for uma realidade dentro de nós, tenhamos a certeza, ainda vamos viver momentos muito difíceis. E, no entanto, todos estamos sendo convidados a sermos os pacificadores. Todos estamos sendo convidados a ser como o Senhor Jesus. Pacificar é ser paciente mesmo, é saber esperar o tempo certo. Porque vejam que nos diz ainda o nosso querido Antônio de Aquino. Por que Jesus, antes de ser o mestre dos nossos corações, é o mestre da paciência? Vejam nesse parágrafo. Ele percebeu que sua mensagem seria como uma semeadura. Ele, ao chegar, ele diz, olha, é assim que vocês têm que fazer, dessa maneira, daqui não pode caminhar de forma diferente. Muito pelo contrário, ele veio jogando as sementinhas, talvez sementinhas como a semente da mostarda, que é minúscula. Semeou em todos os corações, mas ele deu tempo, está dando tempo para que aquela semente crie raízes e daqui a um pouco nós vejamos surgirem as folhinhas. Como diz um espírito de uma forma muito poética, vejamos as vergônteas aparecerem. São aquelas primeiras folhinhas verdes que nós começamos assim, está brotando. Não? Então ele percebeu que a sua mensagem seria como uma semeadura. Que os espíritos da época não perceberiam a extensão de tudo aquilo que pregava. Precisariam de tempo para assimilar aquelas ideias, aqueles conceitos de bondade e adaptar-se ao clima amoroso que haveria de crescer no seio da humanidade terrena, para que um dia ela possa dizer que é uma sociedade cristã. É quase que ele nos dizendo assim, vocês ainda não são cristãos. Esta humanidade ainda não é cristã, embora fale do Cristo. Mas não tem o Cristo ainda em si. E, consequentemente, o que vamos entender? Ele pacientemente esperou e espera pelo nosso crescimento. Ele nos está dando tempo. E o tempo é o maior talismã. Lá está em Jesus no Lar. Qual é o maior talismã que se pode ter para garantir sucesso ou felicidade na vida? E Jesus nos diz, é o tempo. Porque o tempo
vai nos dar as condições necessárias de estarmos refletindo, meditando, renovando os nossos propósitos. E Jesus é esse que, mesmo estando entre nós há tanto tempo atrás, no entanto, continua investindo no nosso crescimento. Ele investe em nós, ele confia em nós, porque a cada momento, a cada instante, nós temos a certeza de que podemos agir de forma diferente daquilo que foi feito há alguns segundos atrás. Eu posso, peraí, eu acho que eu podia ter feito de maneira diferente. E nós nos renovamos. E é com base nessa renovação que ele nos mostra, cansados de sofrer, quando nós já estamos realmente desgastados. Mas, meu Deus, eu não consigo ter um momento de calma, de paz. Mas quando nós conseguimos ter a certeza de que eu preciso fazer a escolha de forma diferente, aí nós vemos a nossa alma lançar-se ao Criador numa prece. Uma prece que não é aquela prece, digamos assim, aquela fórmula decorada, mas que é o nosso coração se mostrando ao Criador e dizendo com toda a propriedade: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade, porque eu ainda não te conheço, não te entendo. Não mais desejo, senão aquela paz que tu nos dás. Não mais a paz fruto das guerras. Não mais desejo, Senhor, senão o amor que tu nos ensinas. Não mais desejo, Senhor, senão viver pacificamente. Essa é que é a oração que nós deixamos caminhar na direção deste mestre, que com o seu exemplo, que continua entre nós, nos chamar efetivamente para caminharmos na direção do Pai. Esta é a oração que em cada momento do nosso viver nós iremos, né, devemos até lançar ao mais alto e pacientemente aguardar a resposta, porque ela não deixa de vir. Ela chega até nós, só que nós não temos paciência de observar nos acontecimentos que se dão como é que essa resposta chegou. É a nossa impaciência. Somos impacientes. Eu lancei o pedido que era a resposta agora, mas essa resposta chegará no tempo em que já formos espíritos amadurecidos para o entendimento. Ninguém arranca a fruta verde da árvore para matar a fome. Nós esperamos que as primeiras imagens do amadurecer da fruta nos diga que ela já está se aproximando do instante adequado em que nós vamos poder saboreá-la e senti-la matar a nossa fome. Então, precisamos também, como espíritos, mostrar que já estamos mais maduros, estamos mais conscientes de quem somos para compreender a mensagem que vem do mais alto e nos chama para sermos trabalhadores da grande seara, fazendo com que a imagem ou o sentimento de amor, de fraternidade e de solidariedade esteja presente entre todos nós. E a nossa sociedade encontre a tão ansiada paz que nós tanto buscamos. Que Deus, pois, neste mês de dezembro, Jesus, este nosso grande exemplo, continue a nos estimular e nos dando as condições necessárias para que nós possamos realmente ser como Ele, aquele que não mais ligar, daquele que efetivamente trabalha muito mais na direção do bem, do amor e renuncia aos interesses da vida no mundo
da vida do mundo, mas que como homens cidadãos no mundo, estejamos trabalhando para que o amor esteja entre todos nós. Que Ele então nos abençoe e que tenhamos todos um Natal de muita paz, de muita harmonia para todos nós. Que assim seja. Oração, Yara, que a gente possa estar mais reuniões juntas, né? Estudando, pensando, sentindo esta doutrina. No capítulo, durante os passos, estaremos no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. E o nosso irmão Carlos Ferreira vai trabalhar sobre a parábola do banquete de núpcias, que está relatada em Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. Jesus, falando ainda por parábola, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias, mas eles se recusaram a ir. O rei ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo que havia feito engordar. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram, um à casa de campo e outro para o seu negócio. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram, após lhes terem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, encheu-se de cólera. Enviando seus soldados, exterminou os assassinos e queimou a cidade deles. Então o rei disse aos seus servidores: o banquete das núpcias está pronto, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, então, foram para as núpcias, e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. E a sala do banquete de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Então o rei entrou para ver os que estavam à mesa. Percebendo um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, disse: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? Mas o homem permaneceu calado. Então o rei disse à sua gente: atai suas mãos e seus pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então agora, aqui na nossa casa, os médios vão se encaminhando, que já foram selecionados para a tarefa do passe, para o seu local de serviço. E, enquanto isso, nós, em nossos pontos de origem, podemos aguardar a chegada do plano espiritual. Com toda certeza, todos nós seremos atendidos naquilo que estamos necessitados, pois que para Jesus, para os trabalhadores, a misericórdia não está pobre de bênçãos. Aguardemos então, meus irmãos. Que possamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos numa prece. Mestre Jesus, médico dos médicos, é chegado o momento, Senhor, em que teremos a concretização das tuas benesses, das tuas bênçãos, através do passe. Abençoa, Jesus, a todos nós que estamos na condição de recepção, e a todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, que se propõem a esta tarefa bendita. Esteja, Senhor, pois, presente a este momento, o momento do passe. Que em teu nome, em nome de Deus, em nome dessa espiritualidade que trabalha a medicina espiritual, que possamos dar por iniciada a essa hora do passe. Graças a Deus.
Que Deus nos abençoe esse momento do passe. Nosso querido Kardec começa analisando essa parábola da seguinte forma: o incrédulo sorri diante desta parábola, que lhe parece de uma ingenuidade pueril, porquanto não compreende que se possa opor tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados levem sua resistência a ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, são sem dúvida as alegorias, mas ainda assim é preciso que elas não passem do limite do verossímil. E diante disso, uma parte importante das bodas, isto é, do casamento, era o festim, o banquete nupcial com muitas iguarias. Nesta parábola, o rei é Deus, o Pai. As bodas do Filho é a chegada do Evangelho na terra. O banquete nupcial de todos é a comunhão entre os dois planos da vida, o terreno e o celestial, simbolizado na expressão do reino dos céus. As iguarias representam os ensinos espirituais. Os primeiros convidados foram os israelitas. Os judeus foram os primeiros a condenar o uso de imagens e foram os primeiros a adotar o monoteísmo, a crença num Deus único. Quando se refere às vestes nupciais, significa boas coisas, amor, pureza, humildade, bondade, mansuetude. Significa a pureza da roupagem espiritual dos que fazem a vontade do Pai. E quando diz que sem a veste nupcial amarrai os pés e as mãos e lançai-o fora das trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes, mostra as várias reencarnações para que possa ser escolhido quando chamado. São as encarnações expiatórias, quando se passará pela dor da expiação. Mas não basta a ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo e sob a condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. E aí está na nossa querida parábola de hoje, trazida pelo Senhor Jesus, a reflexão
desse chamado. E que essa paz do Senhor Jesus possa estar no coração de todos nós. Graças a Deus. Que a gente possa continuar nesse mesmo clima de paz, de respeito, de silêncio interior, para ouvirmos a mensagem da espiritualidade. Meus queridos amigos, irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Buscando refletir nesta lição de hoje, que este benfeitor amado da nossa casa nos trouxe, podemos concluir e ter a certeza de que Jesus continua e sempre continuará a nos aguardar, esperando que os nossos espíritos atinjam a maioridade espiritual suficiente para sermos abraçados por este querido Mestre, de uma forma muito mais definitiva e cuja a alegria e a felicidade irá transformar os nossos corações. Entretanto, poderemos assim nos perguntar: será que conscientemente estamos seguindo e buscando a Jesus? Muitos se preocupam com a estrada da vida. Ela não é reflexo das nossas próprias atitudes? Ela não representa um espelho da nossa própria alma? Experiências, vivências anteriores e com as necessidades de progresso no hoje irão definir essas atitudes. E a consciência, é esta consciência que faz com que busquemos o que há de melhor. Muitos estão preocupados ainda a caminhar pela estrada da vida, buscando as alegrias das paixões. Mas outros estão enfermos, tristes, sozinhos. Como eles irão refletir ou se refletir nesta estrada da vida? Estrada que pode ser larga, pode ser estreita, pode ser longa, pode ser curta. Poderíamos dar um passo lento de cada vez, ou poderíamos assim correr apressados. Muitas vezes caímos, mas precisamos nos levantar. E assim estamos aprendendo a caminhar justamente porque temos diante de nós este Mestre que pacientemente nos aguarda. A doutrina espírita nos ensina sempre a verdade do Espírito. O que estamos, assim, aproveitando desses ensinos que a doutrina espírita nos traz? Conhecer a verdade é suficiente? Ou precisamos tomar atitudes que sejam conscientes, firmes, para que esses passos diante da estrada sejam realmente valorosos, conscientemente firmes e que expressem verdadeiramente o nosso progresso? Irmãos e irmãs, chegamos à conclusão de que Jesus pacientemente nos espera, sim, mas precisamos caminhar para que Ele possa nos ajudar cada vez mais, acelerando o nosso progresso, e só temos
um modo de fazer isso, de abrir os nossos corações para as lições de Jesus, para as verdades espirituais e trabalharmos para que essa estrada cada vez mais se estreite, para que ela se encurte e para que os nossos passos sejam firmes e possam sustentar a nossa fé e a nossa coragem. Que Jesus continue pacientemente a nos sustentar e esperar, mas que possamos igualmente e de igual maneira darmos pelas nossas atitudes, que começam pelos nossos pensamentos e sentimentos, a trabalhar para alcançarmos o mais rapidamente possível a Jesus, que nos aguarda de braços e corações e coração aberto. Que Deus nos abençoe com as melhores atitudes, melhores sentimentos a caminhar com esta proposta de renovação, firmeza e coragem e fé. Um abraço do altivo. Que Deus abençoe a todos. Senhor Jesus, nós só temos a agradecer pela belíssima noite que todos nós vivemos, em torno da lembrança do Teu Evangelho, do convite à paciência, da renovação da esperança, do reencontro com amigos que voltam da espiritualidade para testemunhar não só a imortalidade, Senhor, mas a continuidade dos laços de amor que nos une a todos nós, esse amor que o Senhor nos ensinou. Que ao final da reunião, Jesus, possamos todos nós sairmos fortalecidos para melhores escolhas, para opções pelo bem que nos trarão a felicidade legítima. Que seja em nós, em todos nós, o sentido do Teu Natal. E assim, Senhor querido, agradecidos, que possa ser em Teu nome, que seja em nome de Leon Denis, de Allan Kardec e da direção espiritual da casa que nos abriga, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, que nós, com alegria e gratidão, rogamos permissão para darmos por encerrada a reunião de estudos e de passes desta noite tão querida. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Graças a Deus.